Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a aula de sexta. Eu vou terminar este assunto, coerência. Na sexta-feira eu apresentei esse livro da Enguedor e nós trabalhamos mais a questão da coesão, a construção do significado dentro do texto. Hoje eu vou focar mais na questão da coerência. Então nós vamos abordar hoje dois tipos de coerência, interna e externa, e nós vamos falar também sobre alguns fatores, algumas regras para que nós trabalhemos com o nosso texto sem provocar a incoerência. Então nós vamos falar sobre a continuidade de ideias, a não repetição. Nós vamos falar sobre a progressão de ideias dentro do nosso texto sem fugir ao assunto, a não contradição, para que o nosso texto ele não tenha este problema de na conclusão a gente contradizer o que já foi dito na tese. E nós vamos falar também sobre a relação lógica entre as partes do texto. Haverá também um vídeo para vocês assimilarem melhor com alguns exemplos. Eu acredito que vocês vão gostar da aula. Participem e me dêem um retorno para dizer o que vocês estão aprendendo e se vocês estão gostando, certo? Então vamos às aulas? Então agora nós daremos continuidade à nossa aula complementar. Hoje eu vou falar sobre tipos de coerência. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais neste assunto. O que é coerência? Retomando então ao que nós falamos lá na última aula, a coerência ela decorre da unidade de significado de um texto. Ou seja, todas as partes do texto são muito bem relacionadas, intercaladas. Resumidamente, podemos afirmar que um texto coerente é aquele que não apresenta nenhuma contradição. Existe uma unidade de sentido. Existem, basicamente, dois níveis de coerência, que é o que nós vamos ver hoje. A externa, que se revela pela compatibilidade dos conteúdos do texto com a realidade exterior em seus múltiplos aspectos, como o social, cultural, histórico ou científico. Se um texto afirma que o Brasil se tornou independente de Portugal no século XVIII, ele está em desacordo com o conhecimento que se tem sobre a história do Brasil. Ocorre, então, uma incoerência externa, ou seja, o que há no texto não condiz com a realidade. Interna. Esse tipo de coerência vai muito além de dizer que o texto ele é um conjunto de palavras. Ele refere-se a uma relação lógica entre as ideias, situações ou acontecimentos. Para Charron, um estudioso francês, um texto coerente satisfaz a 4 requisitos: continuidade, progressão, não contradição e a relação. Esses requisitos, que são definidores da coerência interna, são válidos, sobretudo, para textos redigidos em linguagem denotativa e com o objetivo de informar, solicitar, explicar ou convencer. Então, é o requisito básico para a gente entender para fazer uma dissertação coesa, coerente. Coerência externa. No que se refere a textos técnicos e científicos, deve-se entender coerência externa como não contradição entre as informações expostas no texto e fatos e conceitos. É preciso que os conhecimentos apresentados no texto sejam compatíveis com aquilo que é de reconhecimento do mundo real. Abandono do menor é consequência natural da crise econômica que marginaliza pais e não lhes dá condições de sustentar os filhos. Cerca de 70% da população brasileira é composta de jovens. As pessoas roubam porque têm fome. O sistema solar possui 7 planetas. É claro que para compreender a incoerência dessas afirmações é preciso estar bem informado, principalmente pelo fato de estarmos inseridos numa sociedade com um veloz processo de mudança. Conhecimento de mundo, portanto, é importante fator de coerência de um texto, mas só isso não basta. Para organizar um texto coerente, é necessário profundidade de reflexão, espírito crítico para relacionar as informações, estabelecer hipóteses, analisar causas e consequências. Como cada texto possui o seu universo textual, cópia fiel do mundo exterior, para que o leitor possa compreender o texto,
texto, ele sempre estabelece uma espécie de comparação entre o universo do texto e aquilo que ele conhece no mundo real. Esse fator de comparação torna-se mais amplo à medida do conhecimento que cada leitor possui. Ou seja, quanto mais conhecemos, mais possibilidades de leitura e compreensão, de comparação entre os universos textuais e o mundo real. Então veja, quando eu vou defender o meu ponto de vista, se eu não tenho informação, eu vou falar que 70% da população brasileira é composta de jovem, ou eu acho que as pessoas roubam porque têm fome, então eu faço esse tipo de afirmação e coloco as. Na verdade? Bom, outro exemplo. As relações capitalistas permitiram que o mercado de trabalho abrisse novos caminhos a fim de que as mulheres participassem ativamente da economia. Hoje elas ganham os mesmos salários que os homens e ocupam funções até então tidas como exclusivamente masculinas. Podemos dizer que o mito do sexo frágil já não existe mais e que a competição entre os sexos no mercado de trabalho é de igual para igual. Isso é coerente? Não, né, gente? Eu posso dizer que sim, que hoje as mulheres têm mais espaço no mercado de trabalho, hoje as mulheres participam ativamente da economia, hoje algumas ganham os mesmos salários que o homem, mas dizer que não existe competição entre os sexos no mercado de trabalho e que hoje é tudo de igual para igual, não. Então aqui é um problema também de coerência externa. Agora nós vamos falar da coerência interna. Agora nós vamos estudar aqueles princípios básicos do estudioso francês. Continuidade é o primeiro delas. Primeiro princípio. Ao longo de um texto coerente ocorrem repetições, retomadas. Essa retomada, ela é normalmente feita com o auxílio de mecanismos de coesão referencial que é responsável pela manutenção do tema ao longo do meu texto. Nós já vimos isso na última aula e nós falamos sobre os anafóricos, ou seja, aqueles elementos que eu utilizo para retomar o que já foi dito. Sim, só que a gente precisa ter muito cuidado e fazer isso de modo equilibrado para que a minha repetição não seja cansativa, como nós vimos lá aquele texto do futebol, e que eu também não possa fugir ao assunto proposto. O esporte é uma atividade necessária à vida humana, em todos os seus estilos. A natação, por exemplo, consegue ativar a maioria dos músculos e aumentar a resistência física do atleta. O xadrez, por outro lado, proporciona rapidez de pensamento e ativa a astúcia do jogador, e também a capacidade de raciocinar estrategicamente. O primeiro é bom para o corpo, enquanto o segundo é bom para a mente, ambos para o indivíduo. Então veja, pessoal, eu até grifei aqui, coloquei de outra cor para vocês perceberem. Eu faço neste meu parágrafo uma afirmação sobre o esporte ser uma atividade necessária à vida, em todos os seus estilos. Aí, como eu falo o esporte ser necessário em todos os estilos, eu coloquei dois tipos de esportes que são bem diferentes. Aí eu coloco aqui primeiro e segundo para não repetir a palavra esporte, e depois aqui eu coloco ambos, que está coerentemente relacionado aos dois tipos que eu coloquei aqui. Então é um parágrafo que tem a coerência interna porque tem essa continuidade, certo? Progressão complementa a continuidade, é o que a gente acabou de ver, mas eu também tenho que tomar cuidado para que haja o equilíbrio, para que eu não fique repetindo indefinidamente aquilo que já foi exposto. Então, o meu texto ele precisa progredir, eu preciso acrescentar ideias novas. Esse princípio da progressão, ele está diretamente relacionado à informatividade, para que o meu texto não sofra pela mesmice, pela repetição de coisas e ideias que eu já disse anteriormente. Veja, o oceano é composto de água. O oceano se compõe de uma solução de gases e sais. O oceano não é água. Então, vamos criar agora um parágrafo com essa informação. O oceano é aparentemente composto de água, mas na verdade, em sua composição, a solução de gases e sais. O oceano, portanto, não é água somente. Então, aqui
eu fiz um parágrafo, eu progredi, eu coloquei mais informações a respeito do oceano. Agora veja o inverso, se eu não faço isso, São Paulo já não é mais nada do que era, está tudo diferente, não tem nada mais igual ao que era antes, já modificou tudo. Antigamente não era assim como é agora, não sobrou nada do que a gente tinha quando era criança, nem parece mais a mesma cidade. Então aqui, gente, eu trabalhei com progressão? Não acrescentei nada de novo. O meu texto ficou enfadonho, com mesmice. É quando eu não tenho o que dizer, esse é o famoso encher linguiça. Então, por isso que é importante ler a coletânea, pesquisar antes de escrever, para que a gente faça um texto acrescentando ideias e fazendo essa progressão natural. Não contradição. Em um texto coerente, nós devemos colocar elementos que concatenam, condizem, não que contradigam. Então aqui o texto ele não deve destruir a si mesmo, ou seja, eu fiz uma afirmação, falei sobre algo que é verdadeiro e de repente eu vou lá e falo que é falso. Então esse princípio da não contradição, ele é muito comum. Acontece muitas vezes quando a gente coloca lá uma conclusão apressada e aí faz, vamos dizer assim, algo que contradiz o que foi dito anteriormente ou até acrescenta uma ideia nova que não foi dita anteriormente. Então aí o meu texto ele acaba ficando com esta incoerência. Veja, o Brasil está crescendo continuamente. A progressão de renda da população brasileira se dá em ritmo acelerado desde o exercício anterior, tanto que a renda per capita do brasileiro médio já se equipara do indivíduo do primeiro mundo, o que implica necessariamente uma revisão que a equipe econômica do governo deve tomar em função de uma queda dos juros e que eleve a qualidade de vida e diminua o abismo social em que a maioria da população se encontra. O Brasil jamais se equiparará ao primeiro mundo se continuar apresentando tantos problemas de distribuição de renda. Então, a gente percebe que os dois últimos períodos aí neste parágrafo, ele está incoerente ao que foi dito anteriormente. Então, esse princípio da não contradição, ele geralmente acontece quando a gente não faz um esboço e a gente começa a escrever. E aí, no meio do caminho, de repente, você pensa numa outra ideia e vai escrevendo, e aí você vê que seu texto ele ficou se contradizendo. Isso não é legal. O aborto é uma ação covarde e sempre abominável, uma vez que atinge a vida de quem não tem como defendê-la. Isso foge da ordem natural das coisas, o que torna a sua prática um crime hediondo. Mas quando o assunto é o controle da natalidade em países de acentuada pobreza, como o Brasil, pode ser a legalização do aborto uma das alternativas que proponham reais mudanças comportamentais e, por conseguinte, melhora nas relações sociais. Veja, novamente, eu não pensei antes de escrever. Então, eu comecei contrária ao aborto e escrevi até com palavras fortes aí. Covarde, sempre abominável, crime hediondo. Então, se eu usei essas palavras, em hipótese alguma, mesmo eu colocando um mas ali, eu não posso defender o aborto. Então, se eu tinha intenção de defender o aborto em alguns aspectos e condenar em outros, eu teria que começar diferente o meu parágrafo. Apesar de o aborto ser uma prática não aceita por algumas pessoas, ele pode sim, aí eu posso começar a trabalhar por um lado e por outro lado. Mas aqui, de uma maneira como eu coloquei, ação covarde sempre abominável, não tem como eu defender. Então aqui está incoerente. Relação. Para que uma sequência ou um texto seja coerente, é preciso que fatos que se denotam no mundo representado no meu texto estejam relacionados. A falta de correlação pertinente entre as informações no meu texto pode gerar a incoerência. Vamos ver esse texto. A grande produção de armas nucleares, com seu incrível potencial destrutivo, criou uma situação ímpar na história da humanidade. Pela primeira vez, os homens têm nas mãos o poder de extinguir totalmente a sua própria raça da face do planeta. A capacidade de destruição das novas armas é tão grande que, se fossem usadas num conflito mundial, as consequências de apenas algumas explosões seriam tão extensas que haveria forte possibilidade de se chegar ao aniquilamento total da espécie humana. Não haveria como sobreviver a um conflito
conflito dessa natureza, pois todas as regiões seriam rapidamente atingidas pelos efeitos mortíferos das explosões. Só resta, pois, ao homem uma saída: mudar essa situação, desistindo da corrida armamentista e desviando para fins pacíficos os imensos recursos econômicos envolvidos nessa empreitada suicida. Ou os homens aprendem a conviver em paz em escala mundial, ou simplesmente não haverá mais convivência de espécie alguma daqui a algum tempo. Então aqui a gente percebe que esse texto ele está coerente porque houve esse princípio da relação. Ele, no primeiro parágrafo, faz uma afirmação: a grande produção de armas criou uma situação de o homem extinguir a raça da face do planeta. Aí ele fala, incrível potencial destrutivo. Aí aqui ele fala capacidade de destruição. Então ele fala o aniquilamento total da espécie humana. Então condiz com o que foi dito na introdução. E depois ele termina retomando, ou seja, só resta uma saída: mudar essa situação armamentista, porque aqui ele fala da produção de arma. Ou os homens aprendem a conviver, ou não haverá mais convivência de espécie alguma na face da Terra. Ou seja, ele retoma aquilo que foi dito. Então a gente percebe que esse texto ele tem uma relação, está coerente. Então, gente, o que nós vimos agora é exatamente o que nós falamos na última aula e retomamos hoje. Para que o meu texto tenha coerência textual, ele precisa estar coeso. Ou seja, o que eu disse na introdução, o fato que eu me propus a discutir, eu desenvolvi citando exemplos, estatística, fatos concretos. Eu trabalhei exatamente com a mesma ideia e aí eu cheguei para a minha conclusão. Se tem solução, eu apresento uma solução. Se não tem, eu faço uma retomada daquilo que eu disse. Esse é o princípio básico de um texto coeso. Hoje, então, nós vimos a coerência externa e a coerência interna. Vejamos agora um filme que eu vou passar para vocês, uma aula bem rapidinha de 3 minutos de uma professora retomando esse assunto, para assimilar todo esse conteúdo que é muito importante. Vamos lá? Vamos ver o filme? Olá, eu sou Carol Silveira, professora de redação, e a nossa aula de hoje é para falar um pouco sobre a competência 4, focada na coesão externa ao parágrafo. Ou seja, se você tem 4 parágrafos na sua dissertação argumentativa, que são introdução, D1, D2 e conclusão, você precisa lembrar que para atingir 200 pontos na competência 4, que é a competência responsável por elementos coesivos, então conectores e assim por diante, você precisa garantir essa conexão externa, tudo bem? Para isso, uma dica importante é você utilizar os conectores pares, ou seja, não precisamos começar a introdução com conector, mas o D1 e o D2 precisam estar bem conectados. Então, para não se perder nessa ordem, você pode utilizar expressões latinas como a priori e iniciar o D1, a posteriori e iniciar o D2, primeiramente para o D1, por conseguinte para o D2. Carol, por que não segundamente? Porque essa palavra não existe na gramática, tá? Então, se você utilizar primeiramente, não existe segundamente, você vai utilizar por conseguinte ou além disso. Outras expressões possíveis: em primeiro lugar, em segundo lugar, também equivalente a D1 e a D2, em primeira análise e em segunda análise, beleza? Nesse sentido, esses conectores pares, aqui de maneira mais ilustrativa, é como se fosse o início de um D1, viria mais ou menos assim. Então, em primeiro lugar, cabe abordar e vai. E aqui você tem, como é que começaria o D2. Então, esse conector, que seria um conector, para fazer a coesão, para iniciar o D2, nesse caso, o segundo período de desenvolvimento, você tem destacado o AD+, beleza? E vale lembrar, portanto, que se a coesão é externa ao parágrafo, você também precisa começar a sua conclusão com conectores. Aí você me pergunta: Carol, mas aqui não está começando, portanto que o conector está dentro do período. Isso tem algum problema? De jeito nenhum, mas ele precisa estar nesse primeiro momento. Nesse caso, é o primeiro período da sua conclusão, tranquilo? E aí, só para ilustrar, um exemplo aqui de desenvolvimento 2, que eu sei que é desenvolvimento 2 porque ele diz: vale ressaltar também, ou seja, já teve um desenvolvimento prévio a isso, que foi o D1.
a importância dessa conexão externa, que vai fazer a coesão entre um parágrafo e outro, mas isso também não pode fazer com que a gente esqueça da coesão interna, que a gente tem outras aulas aí para poder abordar, tudo bem? E a nossa aula de hoje é para abordar sobre coesão interna de cada parágrafo. O que nos interessa quando o assunto é coesão? Bom, existe a coesão externa, que é aquela de conexão entre os parágrafos, e no caso da interna, é a conexão entre ideias ou períodos em um mesmo parágrafo. Lembrando que tudo isso é avaliado pela sua competência 4 no Enem, que vale 200 pontos. Então você precisa ter coerência nas suas ideias e, sobretudo, evidenciar repertório de conectores, tudo bem? Para que a gente possa entender melhor isso, eu vou ilustrar para vocês com 2 parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Quando eu digo deve-se pontuar de início, eu já sei que aqui eu tenho um D1, porque se não fosse D1 eu não estaria utilizando esse termo de início. Então, quando eu finalizo o período, eu tenho aqui uma passagem para o próximo. Então, quanto a essa questão, isso é coesão interna? Com certeza. Que questão? A que eu acabei de dizer. Se eu quero continuar concordando com essa ideia, eu vou utilizar conectores de coesão assim, sendo assim, desse modo, dessa forma, por aí vai. Então, perceba que sempre que um período é finalizado, é necessário utilizar um conector, um elemento de coesão para a passagem do próximo. E aí, para finalizar, eu tenho aqui um além disso, que também é um conector interno de coesão, acréscimo e por aí vai. Então, num parágrafo de desenvolvimento, eu tenho a divisão aqui, ó, em vários períodos, e é importante que na passagem de todos esses períodos você consiga utilizar elementos de coesão interna, beleza? Além disso, nós temos aqui um outro exemplo interessantíssimo que começa com um conector de conformidade, de acordo, segundo as ideias do sociólogo. Então, ó, vai iniciar uma citação. Nesse caso, prevejo que seja uma citação indireta, porque não há utilização de aspas. E aí, para a passagem do outro período, ele utiliza, ó, visto isso. Isso o que acabou de ser dito. Pergunta importante, Carol, visto isso ou visto isto, sempre para elementos de coesão interna ao parágrafo, você utiliza os pronomes demonstrativos com SS e não com ST. Agora, olha que interessante, apareceu aqui, ó, uma ideia de contradição. Entretanto, também é coesão? Também, mas é uma coesão feita por um conector adversativo. Entretanto, porém, contudo, todavia, tudo tem o mesmo valor semântico, beleza? E aí corre a ideia, e aí vem mais um pronome demonstrativo, e isso ocorre, então isso que foi dito, e essa realidade, que é uma formação de conector muito comum, que é o pronome demonstrativo com SS mais um substantivo. Então perceba o quanto a coesão interna do seu parágrafo é importante para a compreensão do seu texto. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido direitinho o recado, para que possamos, então, prosseguir agora com a produção dos nossos textos, com as propostas aí de vestibulares anteriores, fazendo as redações, trabalhando com mais coesão, com mais coerência, construindo textos com uma unidade de sentido e com mais informação. E eu quero que vocês aí me dêem um retorno sobre como estão sendo as aulas, se vocês estão aprendendo, não estão, se está sendo legal. E qualquer dúvida, me procurem. Falem aqui comigo, manda mensagem para que eu possa, então, tentar sanar essas dúvidas e a gente prosseguir aí, beleza? Tchau!